Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa conversa, o nosso encontro é em torno do pensador Martin Buber. Você encontra em algum historiador Martin Buber sendo apresentado como um filósofo e escritor judeu. E também você encontra também em alguma literatura ele sendo apresentado como teólogo e escritor judeu e também jornalista. O Martin Buber, ele nasce em 8 de fevereiro de 1878, em Viena, na Áustria. E Martin Buber vem a falecer em 3 de junho de 1965, em Jerusalém, Israel. Ele é descendente de rabinos poloneses, além, né, como eu disse antes, de filósofo, escritor, também alguns o classificam como teólogo. Ele foi, né, líder político, então filósofo, escritor, teólogo e líder político. O seu avô, Salomon Buber, foi líder do judaísmo liberal, né, ou modernizado, podemos dizer assim, entre parênteses, e autor de uma história dos judeus na Polônia. Então é um sujeito assim que teve bastante influência no campo filosófico, também no teológico e no campo da ação política e também jornalística. Bom, ele foi um defensor também da coexistência entre árabes e judeus. Foi um crítico do modelo adotado na construção do Estado de Israel. Como filósofo, publicou um livro, né, um livro menos de 100 páginas, né, que é considerado um dos mais belos da área, tá certo? Que é Eu, Tu, né, quer dizer, Eu e Tu, que é esse livro que nós vamos trabalhar, vamos fazer uma leitura dele. É muito bom a gente trabalhar com a obra do próprio autor e da gente não pegar aqui neste primeiro momento um comentador. Então nós é que vamos destrinchar essas questões. E aí eu vou apresentar para vocês aqui a minha versão, né, a minha leitura desse autor. E essa minha leitura é como chave, né, de leitura para que vocês façam as suas leituras. Baseado nos textos, né, do próprio livro, uma pequena resenha, e nessa exposição da leitura que eu fiz do Eu Tu, tá certo? E é interessante que eu fiz uma leitura dessa obra e também trabalhei juntamente com dois outros autores, mas aqui é só o Buber, né? Esses outros autores eu apenas vou citar, que é Paul Tillich e Buber Moreno, Popper Moreno, Popper Moreno. Então são esses dois autores que eu tento dialogar com Buber, mas aqui especificamente nesse nosso encontro é só Buber. Então meu diálogo aqui é com vocês, tá certo? Então essa obra, Eu Tu, é de 1923, a base de seu pensamento é o diálogo, tá certo? Como única saída para o mundo em que viveu, né? No caso do Buber, é dividida e marcada pela intolerância, pela violência, né? Então, mais ou menos parecido com os nossos dias atuais, né? Então, a violência aí presente para estragar a nossa boa relação de convivência, mas não podemos ou não poderemos abrir mão do diálogo. O diálogo é fundamental nessa nossa dinâmica de vida. Bom, mas Buber, ele ingressou num movimento lá dentro do judaísmo chamado movimento sionista, ali por volta de 1898. Ele foi diretor também do jornal sionita, tá? Welt, tá? Mundo, responsável, ele era o responsável pelo jornal, em 1899. Bom, dentro desse pensamento de Buber e também da sua biografia, tem a questão do existencialismo religioso. Quer dizer, além do rabinismo, ele foi influenciado pelo neocantismo, tá certo? Mas tornou-se famoso principalmente por seu existencialismo religioso. O que seria isso? Né? Suas principais obras filosóficas
inclui o Eu, Tu, seu livro mais famoso, depois Moisés, Entre o Homem e o Homem, né, O Eclipse de Deus, essas obras publicadas assim, Moisés em 1946, Entre o Homem em 1947 e O Eclipse de Deus, 1952. E obras bastante interessantes nessa vertente desse existencialismo religioso. Bom, mas o ponto fundamental do pensamento de Buber, tá, é a sua concepção das duas relações primárias, eu e tu. Tá? Eu e tu. Então, quer dizer, essa relação eu-tu, eu e tu e eu isto, é que vai ser trabalhada por ele. Então, a relação eu-tu, ela vai se caracterizar pela abertura à reciprocidade, como diria ele, e um profundo senso de envolvimento pessoal. Eu tenho que estar disposto a me envolver com o outro e, ao mesmo tempo, permitir que o outro faça parte do meu universo. Eu chamo, né, não é que eu chamo, eu faço uma seguinte leitura, é a relação intersubjetiva. Eu agora vou fazer parte do mundo do outro, mas ao mesmo tempo eu permito que esse outro faça parte do meu mundo. Quem é o outro? Qualquer um. E nesse sentido, o eu ele vai relacionar-se com o seu tu, tá certo? Como algo, não como algo a ser estudado ou manipulado. Isso a gente tem que deixar bem claro na obra de Buber, mas como presença única que corresponde ao eu na sua individualidade. Isso é muito importante no pensamento de Buber. Então veja bem que o parâmetro aqui é único e exclusivamente a obra Eu e Tu, tá? Do Martin Buber. Bom, no que se refere à relação eu-tu, ela se caracteriza pela tendência para tratar alguma coisa como um objeto impessoal. E aí é um cuidado que devemos ter. Então, quer dizer, esse objeto impessoal governado pelas forças causais, ou causais, melhor dizendo, sociais ou econômicas. Então veja bem que as questões sociais e econômicas estão entrelaçadas aqui. E eu acrescentaria até um pouco mais as questões políticas também. Agora, para ele, para Buber, em toda a teoria não existencial do conhecimento, está implícito o dualismo. Tá certo? Agora, para superá-lo, a relação teria que ser eu-tu, tá? E não eu-isto. Ou seja, o eu não se deve tratar o mundo como objeto a ser manipulado. E esse é um outro cuidado que temos que ter, e Buber deixa muito claro isso em sua obra. Então, agora, para descrever Buber, ou mesmo para pegar a descrição que Buber fala de Deus como o tu último, o tu que não se pode jamais tornar um isto. Tá? Ele coloca bem claro esta estrutura na sua obra. Então, assim Deus é alcançado não por inferência, mas pela boa vontade de responder à realidade da presença divina. E aí, essa obra é justamente para dar sequência ao nosso seminário, que é o nosso seminário de Filosofia 3, e que traz justamente essa grande abordagem da representação da nossa própria existência, enquanto sujeitos que pensam. Então, por isso que, fazendo parte aqui da nossa temática, como o título do nosso seminário Deus e o Homem no Pensamento Moderno e Contemporâneo, então aí Buber vai trazer justamente essa questão aqui em nossas discussões, como é que eu discuto Deus e o homem nesse universo. E veja bem que o Buber ele vai trilhar esse caminho entre guerras. Ele vai trilhar esse caminho entre guerras, entre duas grandes guerras. Não é uma guerra simplesmente, são duas grandes guerras. Tá certo? E aí a gente, então vamos recorrer agora àquilo
aquela leitura que eu faço da obra, que é uma chave para vocês, que eu intitulei aqui de Característica do Pensamento de Martin Buber. Tá? Então, para Buber, o lugar dos outros é indispensável para a nossa realização existencial. Quer dizer, o outro possibilita sempre o diálogo. E a abertura para um mundo diferente é esse outro. De encontros e de construção de uma nova atitude no comportamento humano. Isso é fundamental no pensamento buberiano. Então, o caminho de encontro ao outro deve ser amplamente aberto ao interhumano. Quer dizer, o eu-tu. Quer dizer, o eu-tu é um ato essencial do homem, tá? E para ele, o eu, isso. Agora, o que é o eu, isso? É a experiência, a utilização, a atitude objetiva, cognoscitiva e ontológica. Veja aí a marca do ser. Então, eu-tu é a relação, eu-isso é relacionamento. Então, às vezes, nós caracterizamos muito o campo humano, esquecemos da natureza, esquecemos do resto do meio animal. Então, o mundo ele é duplo para o ser humano, como diz Buber. Então, a atitude do homem ele é dupla de acordo com a dualidade das palavras princípios. Eu, tu, eu, isso. Isso pode ser substituído por ele ou ela. Tá certo? Eu ou ela. Quer dizer, essas palavras, princípios, são proferidas pelo ser. Então, para Buber, o homem experiencia o mundo. Ele está sempre experienciando o mundo. Então, o mundo não toma parte da experiência, ele deixa-se experienciar. Aí está o mundo. Aqui estou eu nesse mundo. E o mundo deixa eu o experienciar. Isso é fundamental nessa chamada de atenção aqui para a nossa compreensão de mundo e também para a nossa compreensão do outro. Tá certo? Por isso que a palavra princípio eu tu, ela fundamenta o mundo, tá certo? E esse mundo, tá? De certa forma, se deixa experienciar. Quer dizer, é o mundo de relação que se realiza, aqui segundo Buber, em 3 esferas. Primeira esfera, vida com a natureza. Essa é a primeira esfera, vida com a natureza. Segunda esfera, vida dos homens. Terceira esfera, vida com os seres espirituais. E aí, nessas 3 esferas, ele amarra, ele estrutura a sua dinâmica, a sua maneira de pensar dentro dessa obra. Por isso que essa obra, ela é, assim, em minha opinião, exemplar para o mundo ainda nesse mundo do século XXI. Tá certo? Do século XXI. Da gente entender tudo isso que está acontecendo, a natureza, os homens e o espiritual. E o transcendente. Então, o homem não é uma coisa, mas algumas situações pode ser tratado como isso. Tá? Em algumas situações. Quer dizer, neste caso, o autor explica. Ele explica o essencial, abre aspas, tá? Palavras do próprio Buber. O essencial é vivido na presença, as objetividades no passado. O essencial é vivido na presença, as objetividades no passado. Então, existe um enorme valor em proferir a palavra princípio, para não se correr o risco de usar parafraseado inadequado que não represente seu nome. Portanto, o encontro é muito importante e se faz necessário para a relação. Agora, o que Buber traz para nós?
ele vai esclarecer que o sentimento já está envolvido em nós, isto é, em nós possuímos enquanto amor. Em nós o possuímos, né, esse sentimento enquanto amor. Por outro lado, esse amor acontece. Então, o amor se realiza através da relação eu-tu. Assim, o amor implica a responsabilidade, né, como expõe o próprio Buber, abre aspas, de um eu para com um tu. De um eu para com um tu. Tá certo? Assim, o amor implica a responsabilidade. Tá certo? Então, o amor só poderá fazer parte da relação da palavra princípio quando vive a realidade, né, quando vive a totalidade do ser, contrapondo-se ao amor. Existe o ódio, que também, né, é também um componente do humano. Agora, mesmo que cego, ele faz parte da estrutura da relação. Então eu tenho um amor, mas contrapondo a esse amor, eu tenho ódio. E ele faz parte também do nosso universo, da nossa forma de pensar. Então, quando o eu se distancia, a situação fica complicada, primitiva, tá certo? Não se reconhece a cognoscibilidade, quer dizer, não se faz o bom uso do conhecimento. Quer dizer, não se teoriza a experiência. A partir do momento em que o homem se distancia do primitivo, não toma consciência da sua evolução e não reconhece seu ser cósmico. O homem percebe a palavra, né? Ele vai perceber o que é a realidade espiritual das palavras princípio. Eu, tu, eu, isso, tá certo? Bom, essas palavras princípios. E aí, é muito importante a gente entender essa dimensão de estrutura e de conversa nesse tempo do Martin Buber.